pessoal, meu nome é Camila Barbalho, eu sou organizadora do SESC Week. O SESC Week é o primeiro congresso online de sucesso e experiência do cliente. E hoje nós estamos com um dos nossos palestrantes, o Guilherme Goldberg, que é sócio head de Customer Experience da XP. Tudo bom, Guilherme? Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Obrigado aí por me receberem. Eu que agradeço de você estar aqui com a gente. Muito obrigada de aceitar nosso convite. Que isso, é um prazer. Guilherme, a primeira pergunta que a gente sempre está fazendo para todos os nossos palestrantes é: quem é Guilherme? Como é que você se define? Essa é a pergunta mais difícil, né? Acho que é fácil de falar sobre assuntos mais técnicos, contar a história da empresa e tudo mais, mas falar da própria pessoa é difícil, né? O que eu posso dizer? Acho que meu sotaque ele não engana, tá? Eu sou gaúcho, então sou do Sul. Eu nasci e cresci lá, apesar de já não morar lá fazer bastante tempo. Sou casado com uma mineira, então por isso que agora eu estou aqui no interior de Minas Gerais, uma cidade pequenininha aqui, um local bem isolado, né? Então curtindo essa quarentena aí na medida do possível, né? E bom, eu sou formado em administração com ênfase em finanças, então tenho mestrado em finanças, sempre estudei muito esse lado técnico e é até interessante, né? Acho que a gente pode aprofundar mais depois como que eu fui parar no mundo de Customer Experience, né? Porque de fato não é uma coisa que na minha formação era algo que eu já estudava, que eu já entendia, mas ao longo da minha carreira as coisas foram acontecendo e hoje é uma área que, pô, eu sou apaixonado, super identificado e acho super bacana também poder contribuir e contar a minha história para outras pessoas. Poxa, muito legal. E Guilherme, conta pra gente um pouquinho dessa sua jornada profissional, como é que você começou e como é que você entrou aí nesse mundo de Customer Experience. Na verdade, eu sou formado em administração, tá? E meu primeiro trabalho na vida, né, na verdade, depois que eu saí do Exército, né, foi como estagiário da XP Investimentos. Tá? Então, acho que não sei se todos aqui conhecem a história da XP, mas a XP foi fundada em 2001. Então, começou com uma história de duas pessoas, então super empreendedora, super pequena, que foi crescendo. E eu entrei na empresa no início de 2007. Tá? Então, na época, imagina, na época a empresa já estava crescendo bem, mas eram menos de 50 pessoas espalhadas em alguns escritórios ali na região sudeste. Então, eu peguei toda a fase de crescimento da XP e foi lá onde eu me desenvolvi profissionalmente. Em 2009, eu saí do país, tá? Então eu fiz uma pausa, eu saí para fazer um mestrado fora. Então, eu morei 3 anos na França, onde eu fiz o mestrado e depois trabalhei num banco francês, no BNP Paribas. E no momento que eu voltei para o Brasil, em 2012, eu voltei direto para a XP. Tá? E naquela época eu voltei com uma missão de ser um gerente de produtos. Então, na época, a XP estava fazendo o que a gente chama de abrir a plataforma. Então, a gente estava trazendo esse conceito multiproduto de investimentos aqui para o Brasil. E o meu papel, o que era? Era trabalhar com os assessores de investimentos que estavam no Brasil todo, ajudando eles a entender o que eram esses novos produtos de investimentos que a XP tinha. E aí foi natural que a gente evoluiu isso para uma área de treinamento. Então, eu treinava os assessores da XP. E quando a gente criou essa área de treinamento, a gente tinha uma necessidade de ter um KPI que nos ajudasse a entender se o nosso treinamento ele era bom ou não. E eu lembro até hoje, o nosso principal treinamento, é um treinamento que existe até hoje, ele se chamava Academia XP, tá? Que era o primeiro treinamento que um assessor ele passava e era onde a gente ensinava a rotina de um assessor. E grande parte desse treinamento se dedicava a ensinar como que deveria ser um trabalho em termos de assessoria, de relacionamento com o cliente. E a gente se deu conta que, poxa, os nossos assessores, eles vêm para o treinamento para eles atenderem melhor o cliente no final do dia. Então, o que eu preciso é de uma métrica que meça a opinião dos clientes. Então, em 2015, a gente começou a medir o NPS dentro da empresa, né? Porque acho que o NPS é uma métrica bastante famosa, super conhecida, com muita referência técnica, com o intuito de entender como é que era a percepção dos clientes, dos assessores, antes dele virem para o treinamento e depois que o assessor já estava sendo treinado. Então, a gente media esse antes e esse depois. E, óbvio, acho que quando você começa a escutar a voz do cliente de uma maneira um pouco mais estruturada, através de pesquisa e de métricas, você começa a ver que os insights são enormes, né? O que não falta é informação. Então, daquilo ali, a gente evoluiu para uma área de pesquisa de marketing, né? De marketing research, então que
conduzir essas pesquisas de qualidade de outras pesquisas também, até que o drive e a quantidade de informação que a gente tinha vinda dos clientes era tão grande que a gente evoluiu para uma área de Customer Experience, né, que faz esse trabalho de entender a voz do cliente e transformar isso em ação para dentro da empresa. Muito, muito legal. Inclusive, a gente dá aula, né? A gente também tem aqui em University, a gente sempre usa XP como referência. E assim, na prática, realmente é uma experiência fora do comum. É muito legal a XP. Mas aqui, voltando para nós, é muito legal. Qual a entrada do Itaú? O que mudou na experiência do cliente na XP? Nada. O Itaú ele é um sócio minoritário, né, da empresa, então ele tem uma participação na XP, assim como ele tem também em outras empresas, mas ele não tem interferência na gestão. Tá? A gestão toda da XP é uma gestão nossa, né? E acho que a gente enxerga hoje o Itaú, assim, de dentro da XP, como um outro concorrente, assim como a gente enxerga os outros bancos. Né? Porque o que a gente sempre advogou foi que o Brasil ele sempre teve um setor bancário, um oligopólio. Né? Então, a gente sempre teve poucos bancos, que não vou fazer o juízo de valor se o trabalho deles poxa, é bom ou não é. Acho que isso, a opinião dos clientes é a melhor possível. Mas um banco, no geral, ele tem uma via generalista. Né? Ele trabalha com investimentos, ele trabalha com crédito, ele trabalha com cartão, ele trabalha para todos os tipos de cliente, todos os tipos de segmentos. E o que a XP se propôs foi ser especialista em investimentos. Né? Então, acho que isso tem um primeiro fator de diferenciação. E a segunda coisa que aconteceu foi um pouco desse conceito que eu comentei, que até 2011, 2012, aqui no Brasil só existia esse conceito de plataforma multiproduto. Então, quando a gente vai no banco A, eu encontro o produto do banco A. No banco B, a mesma coisa. E aí a XP fez o quê? Conseguiu consolidar dentro da XP investimentos de diferentes tipos de instituições. Então, assim, a gente não está atrelado a ter um produto de uma só marca. Tá? Óbvio, isso já é um conceito mais difundido. Existem outras plataformas no mercado, inclusive a XP Inc., né, que é o conglomerado. Hoje ela tem 3 marcas. Né? A XP Investimentos, que é uma marca mais para um cliente prioritariamente de um pouco mais alta renda, que busca assessoria, que quer essa figura humana ajudando ali no dia a dia. A marca Rico, tá? Que é uma marca voltada para o cliente com uma experiência mais digital, um cliente muitas vezes que já busca um autoatendimento, que quer dar os primeiros passos na sua carteira de investimentos. E a Clear, que é voltada para aquele cliente de renda variável, então aquela pessoa que gosta de comprar e vender ações, que quer estar ali todo dia, quer acompanhar o mercado de renda variável mesmo. Então, para a gente é super legal, porque é como se a gente tivesse 3 empresas onde tudo que a gente faz de métodos, estruturas e como a gente mede a experiência do cliente, a gente faz para as 3 marcas. Né? Então, a gente comparar o que é bom numa marca, o que é legal para outra, a gente consegue tirar muito insight daí, né? Sem precisar, muitas vezes, recorrer a uma pesquisa interna, pesquisa externa, né? Que muitas vezes são caras, ou até mesmo outras pesquisas de mercado. Pô, muito legal. Conta pra gente do projeto que a XP fez, do foco no cliente. Eu soube que foi um case de sucesso para vocês. Na verdade, eu acho que o foco no cliente ele não foi necessariamente um projeto. Né? A gente fala muito dessa questão de como que a gente é uma empresa... Tem um termo hoje que cada vez está mais na moda, né? Que é o Customer Centricity. Ou como é que eu tenho uma estratégia que eu consigo conduzir a minha empresa pelos olhos do cliente. Né? E isso, para mim, não é algo que a gente atinge, tá? É algo que a gente tem que estar constantemente buscando. E tudo tem a ver com como você consegue montar a sua empresa de uma maneira que ela consiga escutar de uma maneira estrutural o cliente e tomar suas ações em cima daí. E é um processo extremamente difícil, tá? Porque, de novo, não é uma área só que vai ser responsável por isso. Então, muitas vezes as pessoas já me perguntam, pô, Guilherme, então você é o responsável pelo sucesso da experiência do cliente da XP? Eu falo, não sou. De maneira nenhuma. A empresa inteira é responsável por isso. E o que a gente faz como área de Customer Experience é garantir que os pontos conectados, né, que as pessoas entendam o que são as dores dos clientes para que as diferentes áreas tomem ação em cima disso. Tá? Mas acho que se eu pudesse falar um pouco dessa trajetória, o que é legal contar? Né? É legal contar que acho que a insatisfação de maneira geral das pessoas com o sistema bancário, principalmente num cliente de menor renda, ela é grande, tá? Ela é grande, acho que os bancos têm se movimentado bem para esse lado, olhando cada vez mais para isso,
mas ela existe, tá? Ela existe. Então, existia ali uma oportunidade de ter um serviço que fosse melhor e que os clientes percebessem como melhor, tá? Então, acho que a nossa construção ela começou muito a partir daí. E com isso no nosso DNA, a gente tem alguns pontos que são legais, né, de falar que, por exemplo, em 2015, se eu não me engano, 2016, não vou lembrar a data exata, a gente zerou todas as nossas tarifas, né? Então, tarifa como taxa de custódia, taxa de transferência, taxa de manutenção de conta, que hoje já é muito mais comum, né? A gente encontra nos bancos digitais, mas que na época era um grande paradigma, né? E qual que era a conta, né? A conta vamos perder uma fatia relevante de receita, só que em troca eu vou ter uma base de clientes mais satisfeita, que vai indicar novas pessoas, e eu vou ter crescimento, né, da minha base de clientes. E foi um investimento que super se pagou, tá? Então era um movimento natural, tomado com uma decisão tomada com os olhos do cliente, né? Porque quem é que gosta de pagar taxinha? Ninguém gosta de pagar taxinha. Então, aquilo acabou alavancando muito nosso crescimento naquela época. E aí, de novo, à medida que a empresa foi crescendo, a gente tem inúmeros desafios, né? Porque a gente cresce, a empresa fica mais complexa, a comunicação dificulta. A gente, em 2015, então, como eu falei, começou a medir o NPS, a gente colocou isso na meta das pessoas, até que chegou um momento de que as pessoas elas tinham essa vontade, elas tinham isso nas metas delas, só que a coordenação desse processo de melhoria com os olhos do cliente, ela começou a ficar cada vez mais difícil. Então, foi aí que a gente criou uma área de Customer Experience para coordenar esse processo todo. Muito legal. E Guilherme, no seu ponto de vista, o que levou a XP a se tornar uma referência hoje no Brasil? Olha, como eu falei, eu acho que a gente teve alguns momentos, tá? Que foram momentos que foram grandes turning points no crescimento da empresa. O primeiro deles foi, eu não sei se todo mundo conhece essa história, né? Mas imagina que quando a XP foi fundada, a gente tinha 2 sócios, né? Na época, seus 23, 24 anos, em Porto Alegre, onde eles criaram a empresa e eles batiam de porta em porta na casa das pessoas, oferecendo para elas investirem em bolsa de valores. 2001, né? Hoje, que a gente cresce pra caramba a quantidade de pessoas que investem na bolsa, a gente tem mais ou menos 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas. Naquela época, a gente devia ter 100 mil, sendo que em Porto Alegre, imagina, deviam ser talvez 2, 3, 4, 5 mil pessoas no máximo. Então, era um trabalho muito difícil, né? Então, eles batiam na porta das pessoas, as pessoas queriam ouvir sobre aquele assunto, mas ninguém queria começar a investir. Então, o primeiro up de crescimento veio quando a sacada foi, poxa, se as pessoas não querem investir com a gente, mas elas gostam de aprender, vamos convidar elas para aprender conosco. Então, foi uma estratégia que nasceu da educação. Então, nasceu de educar as pessoas a como investir no mercado de renda variável. E isso começou a formar ali um DNA da empresa, que é um DNA, se eu não sou um vendedor para o cliente, eu sou um professor que ajuda ele, eu já tenho uma relação que ela é construída muito mais legítima, né? Então, acho que as bases ali do sucesso da XP e esse sucesso para o cliente, elas começaram dessa maneira. Aí o segundo grande momento foi quando, em 2008, talvez muitos lembrem aqui, a gente teve a crise financeira, né? Naquela época, as corretoras de valores, assim como a XP, eram limitadas a investimento em renda variável, então compra e venda de ações, era só isso. E a XP, ela criou, né, importou esse modelo de plataforma aberta. E esse foi o segundo grande movimento de crescimento, porque as pessoas começaram a ver que, poxa, para que eu vou buscar uma plataforma que só tem um produto, uma marca, se eu posso ter de todas? Tá? Então, isso teve a segunda onda, né, de crescimento da empresa. E aí, a terceira onda foi justamente quando a gente começou a fazer a nossa transformação digital, né, cada vez ser mais tecnológico, trabalhar com squads que conseguem entregar produtos e serviços de maneira mais rápidas sobre o ponto de vista do cliente. E aí, em paralelo a tudo isso, acho que uma coisa que a gente sempre fala cara, a gente vive isso todo dia é a parte da própria cultura, né, da empresa. Então, uma empresa grande que cresce, mas ainda tem uma cultura de empresa pequena que vai lá, que bota a mão na massa, né? Então, por isso que a gente tem hoje, são 3 valores, né, que a gente vive eles diariamente, né? O primeiro que é sonho grande, então que é aquela ideia de, poxa, vamos sempre mirar na lua,
Acho que a gente sempre, já há muitos anos, a gente fala que quer crescer, quer ser maior do que os grandes bancos brasileiros. Então, isso, há muitos anos atrás, a gente já fala isso. A segunda, que é mente aberta, que é a gente saber que, vamos tentar, então tem a mentalidade de testar, fazer e errar. Então, se a gente não estiver errando, a gente está errado, a gente tem que ter humildade de aceitar. E o terceiro ponto, que é a questão do espírito empreendedor, né? O espírito empreendedor, ele está ligado nessa coisa de, vamos fazer, vamos botar a mão na massa, vamos testar, vamos construir junto aqui para a gente achar o caminho certo. Então, isso é algo que a gente vive diariamente, né? Muito legal. E para a XP, o que um cliente significa para ela? Olha, acho que é difícil uma resposta dessa sem cair numa vala comum, né? Sem ser clichê, né? Mas óbvio que o cliente ele é tudo, né? O cliente ele é tudo porque, primeiro, nenhuma empresa vive sem cliente, né? Segundo, acho que quando a gente parte para uma decisão estratégica de ser uma empresa centrada no cliente, o cliente ele não é só mais aquela tua essência, né, para poder a essência da tua empresa, mas ele também é a própria ferramenta que vai mover a empresa para frente, né? Eu acabei falando dos 3 valores, mas o propósito da XP o que é? É transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. As pessoas são os clientes. Então, acho que existe essa questão do propósito de melhorando o mercado que a gente está, a gente consegue melhorar a vida das pessoas. Por quê? Porque elas vão investir melhor, elas vão ganhar mais dinheiro, elas vão ter mais qualidade de vida, elas vão gerar mais economia. Então, tudo isso sustenta. Então, poxa, como propósito, a gente tem esse trabalho junto aos clientes e também como alavanca que vai direcionar a empresa, né? Isso é a base de uma estratégia centrada no cliente. Muito bom. E conta pra gente algum case de sucesso que a XP teve. Eu acho que teve vários aí. Conta um ou dois desses cases de sucesso. Nossa, acho que tem tanta coisa que a gente testa, que a gente erra. Acho que o meio bacana que eu já contei foi a questão das taxas, né? Então, de novo, em média, eu não vou lembrar de cabeça agora os valores, tá? Mas as ordens de grandeza estão mais ou menos corretas. Em média, uma instituição financeira ganhava na época cerca de 20 a 40% da receita dela em termos de taxas. Então, todas essas taxinhas que todo mundo odiava. E para a XP não era diferente. Agora, imagina alguém chegar e tomar a decisão de, poxa, vamos eliminar todas as taxas do dia para a noite. Isso implica reduzir 30 a 40% da receita. Mas a gente tem que estar muito convicto de que esse movimento ele vai fazer uma disrupção tão grande em que a gente vai conseguir fazer disso algo maior ainda, né? Algo que seja grande alavanca de crescimento. Que mais? Eu acho que a gente tem acho que outros cases de sucesso, a nossa própria ideia de aí entrando mais no universo de CX, né? Acho que hoje a gente, como eu falei, a gente começou lá em 2015 medindo o NPS e a gente investiu muito tempo e dedicação em ter uma base, números muito confiáveis, que fossem real time, que nos pudesse fazer com que a gente tivesse uma decisão muito mais data-driven, tá? Então, com isso, o que a gente conseguiu construir? A gente conseguiu fazer com que aquele meu número de NPS, que é um NPS que a gente chama de relacionamento, né, que representa a imagem do cliente com a marca, ele fosse desdobrado até eu conseguir fazer com que a pessoa que está cuidando do back-office, a pessoa que está na área de tecnologia cuidando da experiência do app, a pessoa que está na área de tecnologia cuidando da experiência de cadastro, ela tivesse um número atrelado àquele NPS, né, que compôs aquilo, e que aquilo fosse uma meta dela, onde ela fosse incentivada cada vez mais a olhar o que o cliente está falando para melhorar em cima daquilo, porque a principal meta dela é aquele indicador. Tá? Então, de novo, não é o NPS pelo NPS ou qualquer outra métrica. Tá? Não é, acho que ao contrário eu vi que você tem aí atrás de você o livro do Fred Reichel, da pergunta definitiva, né? Então, acho que independente da metodologia que a gente está usando, é muito mais essa lógica de como que eu construo a minha empresa para que as pessoas elas sejam incentivadas da maneira correta a tomar decisões pró-clientes, tá? E eu não acho que a gente chegou lá, tá? Eu não acho que a gente chegou lá, eu acho que a gente construiu boas bases e, como eu falei, isso é um trabalho diário aí para as coisas acontecerem.
Muito bom. E Guilherme, para as pessoas que estão querendo implantar Customer Experience dentro da empresa ou a cultura, nessa entrada no cliente, o que você recomendaria para elas? Olha, a primeira coisa que eu recomendaria é escolham uma maneira, um método de escutar o cliente, tá? E aí transforme isso em algo que seja uma metodologia. Pode ser uma pesquisa, como a gente faz de NPS, mas, pô, Guilherme, eu não tenho muitos clientes, ou meus clientes são poucos, como que eu posso fazer isso? Ok, liga para o cliente, faz uma série de perguntas para entender mesmo, tem um diálogo aberto. Só que faça isso de uma forma que seja recorrente, que você consiga replicar para que você consiga entender se, ao longo do tempo, a tua experiência está indo melhor ou pior, né? Porque quando a gente fala, pô, meu NPS é 50, cara, isso é bom ou é ruim? Não sei, cada empresa mede de um jeito, entendeu? É muito difícil comparar. Agora, quando você sempre se mede da mesma maneira, tem um método para escutar, você parte de uma base, você não consegue ver se está melhorando ou não. Tá? E aí, em cima disso, começa a tirar as conclusões para ir melhorando a empresa a cada dia. Entendi. Agora falando um pouquinho do CSX Week, conta um pouco pra gente do seu tema, o que você vai falar na sua palestra. Vamos deixar aqui o pessoal um pouquinho curioso para assistir. Nossa, eu vou falar de um tema que eu gosto muito, tá? E acho que quando a gente começa, o tema hoje de Customer Experience, não é que ele seja um tema relativamente novo, tá? Mas ele é um tema que ele vem ganhando muita atração ao longo dos últimos anos. E é natural, né? Porque imagina, vamos pegar agora como exemplo esse mundo que a gente está vivendo, que é um mundo de quarentena. Eu vou consumir qualquer coisa, eu tenho que fazer pelo celular. Ou seja, as pessoas elas têm uma capacidade de comparação de produtos e serviços e reviews muito grande. Então, mais do que nunca, cara, o poder está na mão do consumidor, né? E o que eu vejo é que as empresas elas têm se estruturado, elas têm investido nisso, seja com diretoria de clientes, áreas de customer experience e tudo mais. Só que tem um detalhe que eu costumo ver muitas áreas de customer experience e áreas de clientes que são criadas como áreas evangelizadoras, que a gente chama. E o que são áreas evangelizadoras? São áreas que estão lá, muitas vezes, para só promover a voz do cliente, então querem engajar a empresa em cima daquilo, sem ter uma relevância estratégica, necessariamente. Tá? Então, ela fica ali à mercê do que outras áreas vão pensar ou vão fazer. Então, o que a gente vai falar que a melhor maneira da gente conseguir construir uma empresa customer-centric não simplesmente tendo uma área que advogue, que queira criar cultura, mas primeiro partir dessa noção de prática, processo, número, para aí sim eu construindo governança, construindo meus processos, construindo as minhas conversas, para aí eu poder falar de uma cultura centrada no cliente. Tá? Então, é o caso prático de erros e acertos que a gente fez, e acho que é legal que eu vou falar também de muita coisa que a gente hoje faz errado, que a gente precisa melhorar, mas que, enfim, que na nossa cabeça a gente já tem as bases certas para construir o que vai ser a XP dos anos seguintes, né? Que cada vez mais centrada no cliente. Pô, muito legal, eu não perco essa palestra por nada. Para você que quer assistir, você precisa se inscrever no www.csxweek.com.br. É online, totalmente gratuito. Então não deixe de se inscrever. Guilherme, e para quem quer conhecer mais a XP, quer saber mais sobre você, como é que elas fazem para te encontrar? Olha, eu confesso que eu já tenho meus planos aqui já há bastante tempo, cada vez ser mais ativo, principalmente em Instagram e LinkedIn, tá? Acho que quem quiser um conteúdo um pouco mais técnico pode me seguir no LinkedIn, então é Guilherme Colber, e Instagram também, tá? Peço desculpas se ainda não tem toda aquela quantidade de informações, mas é algo que a gente está trabalhando nisso, tá? E XP, como eu falei, 3 marcas, 3 empresas, acho que cada um pode identificar qual é a melhor proposta de valor, né? Mas XP Investimentos, a Rico Corretora e a Clear Investimentos. Muito legal. Pessoal, hoje nós falamos com um dos nossos palestrantes, Guilherme Colberg, que está participando do CSX Week. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Guilherme. Obrigado, Camila. Obrigado pelo convite e até mais, hein? Até, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.